paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, com a sua família e com quem você puder compartilhar essa palavra também. E hoje eu quero trazer uma palavra que traz um chamado à nossa vida pessoal, às nossas relações interpessoais e também como um reflexo da nossa relação com Deus. Eu creio absolutamente que a minha relação com Deus, ela deve definitivamente e determinantemente se refletir nas minhas relações com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus familiares, até mesmo com as pessoas com quem eu não tenho grande relação ou com as que eu nem conheço. Mas eu penso que a minha relação com Deus deva refletir, nessa horizontalidade de relacionamentos, o reflexo da minha relação vertical. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Segundo os Coríntios, capítulo 6, verso 11 até o verso 13. Um texto rápido, mas com uma aplicação preciosa para mim e para você. A palavra de Deus diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém? Olha, uma palavra que, lida aqui fora de um contexto, talvez não traga uma compreensão muito clara, lúcida e superficial para o que está acontecendo aqui, e talvez nem dentro do próprio contexto próximo você entenda muito bem. É imprescindível que você tenha uma percepção do que acontece na primeira epístola. O que Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios traz para nós um feedback e um fundo de entendimento para o que está sendo dito aqui na segunda epístola, no capítulo 6. Paulo fala aos Coríntios assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. A igreja de Corinto era certamente uma das igrejas mais difíceis a que Paulo plantou e pastoreou. Uma igreja com uma influência secular muito grande. Corinto era uma dimensão, era uma colônia, uma província romana. E por isso tinha toda a cultura, na verdade greco-romana, estabelecida naquela cidade. Uma cultura promíscua, uma cultura profana, uma cultura de muita coisa errada, uma cultura de muita bebedice, uma cultura típica de uma cidade portuária. Corinto era um grande porto romano, um dos mais importantes portos romanos. E Corinto estava lá. Você sabe que os portos são lugares onde as pessoas chegam, deixam sua cultura e levam consigo a cultura de onde elas chegaram, aportaram. Então era uma grande Babel, Corinto. E a cultura portuária, ela se impregnou em toda a cidade. Então a cidade tinha culturas típicas de outros lugares, ela absorvia muito culturas pagãs, culturas judaicas, culturas egípcias, de todas as etnias que passavam por aquele porto, deixavam ali um pouco de contribuição. E nem sempre contribuições de boa valia, Então, a cidade era uma cidade complicada e essa complicação se estendia à igreja. A igreja vivia mazelas incríveis. O capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios nos dá um pouco a compreensão, o entendimento de como era a promiscuidade, de como eram as dissensões, de como eram os pecados que estavam instalados na igreja em Corinto. Mas era uma igreja que Paulo, na primeira epístola, chama de igreja santa. A despeito de todos os problemas que ela tem, a despeito de toda a facção que ela tem, de toda a conduta bélica, de toda a conduta complicada que aquela igreja tinha, para não dizer outras coisas. Paulo, então, ele vem aqui agora e diz assim aos Coríntios: para vós outros, ó Coríntios,
abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que, a despeito de uma igreja ser muito complicada, a despeito de uma igreja ser muito problemática, ele não deixou de abrir os seus lábios para exortar, e a exortação é algo que se encontra em estado de raridade, né? Em estado de extinção, porque as pessoas não querem exortar, líderes não querem exortar porque liderados não querem ser exortados. E se você exorta alguém, ela vai para uma outra igreja que não está exortando, porque ninguém nessa geração quer estar errado. Ninguém quer assumir o seu erro, ninguém quer assumir a sua culpa em nada. Mas Paulo ama. A carta aos Hebreus, ela diz que o Senhor exorta a quem Ele ama. Então a exortação é sim uma manifestação do amor de Deus para a sua vida. E Paulo diz: os meus lábios não cessam de abrir e exortar vocês, orientar vocês, trilhar vocês no caminho que vocês devem seguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz: passo-vos então a ensinar o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. E aqui no capítulo 6 da segunda epístola, Paulo está dizendo: a minha boca não cessa de abrir, os meus lábios não cessam de proclamar. Mas mais do que isso, o meu coração se alarga para amar vocês. Uma igreja que não fazia por onde para ser amada, Paulo ainda precisava então alargar o seu coração. E eu entendo a dinâmica dessa expressão, eu entendo o significado dessa expressão, é que com um coração normal não dava para amar aquela igreja. Com um coração humano não dava para amar aquela igreja. Entretanto, Paulo ele alarga o coração dele, ele dilata o coração dele para poder amar aquele povo. E aquele povo que não merecia ouvir a exortação, que não merecia ser amado como estava sendo amado, entretanto, eles têm um problema. Paulo vai dizer que não tem limite em nós, ou seja, mesmo com todas as dificuldades de vocês, vocês não têm limite. Eu amo vocês a despeito de qualquer coisa, mas vós estáis limitados em vossos afetos. O que Paulo está dizendo aqui? Aquela igreja, ela, apesar de ser muito amada, apesar de ser muito orientada e exortada, ela não conseguia fazer isso. Ela não conseguia amar, ela não conseguia entender, ela não conseguia caminhar em paz. Por quê? Porque, a despeito de Paulo não se limitar, eles se limitavam. E qual era o fator limitador desse povo, dessa igreja? Eram os afetos, os sentimentos que aprisionavam o cristianismo dentro de um gueto cultural terrível. E qual é a aplicação dessa palavra para a nossa vida? Perceba, nós muitas vezes, a despeito do grande amor de Deus que nos é oferecido, a despeito da grande longanimidade com a qual Ele nos ama, paciência, de tolerar os nossos erros, de acertar os nossos erros, de caminhar conosco. O Espírito Santo tem habitado em nossas vidas a despeito do nosso imerecimento, das nossas falhas. Ele faz isso conosco, mas nós não conseguimos reproduzir esse amor largo e essa orientação abundante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos limitados em nossos afetos. Talvez eu esteja falando hoje para uma pessoa que está se sentindo magoada, que está se sentindo aviltada nos seus direitos ou na sua dignidade. Talvez eu esteja falando com uma pessoa decepcionada, com uma pessoa traída, com uma pessoa desanimada. E talvez por tudo o que você sofreu, você julgue ser lícito não compartilhar o amor de Deus, não alargar o teu coração para o perdão, não alargar o teu coração para a graça, não alargar o teu coração para vencer as animosidades que certamente cercam você. E tudo isso vai limitando você. E aí o apóstolo Paulo vai então e diz o seguinte: queridos, como filhos, eu peço que vocês tenham justa retribuição, dilatando também a voz.
Paulo usa aqui a metáfora do coração. E me permita aqui desenvolver um pouquinho em cima dessa metáfora que Paulo aplicou. Sabe, uma das coisas que mais mata pessoas é infarto do miocárdio, né? O infarto acontece uma vez que nossos vasos, né, as nossas veias, as nossas artérias acabam se entupindo com coisas que não são naturais do nosso organismo. Um corpo estranho que entra pela boca, mas que entra também pela mente. Não são apenas alimentos que infartam as pessoas, mas sentimentos produzem também o fechamento das nossas veias. Pessoas amarguradas, pessoas tristes. E então nossas artérias, as nossas veias vão sendo bloqueadas e o sangue deixa de circular. O sangue é a vida que circula e faz com que o teu cérebro funcione, com que os teus órgãos funcionem. Então, infartado, o sangue para de circular em você e você morre. O infarto espiritual não é súbito como o infarto do miocárdio, mas ele é processual. Nós vamos morrendo aos poucos. Vamos perdendo a oxigenação da nossa fé aos poucos. E talvez o fato de você ter saído da igreja e continuar achando que você crê em Deus, cuidado, porque você está morrendo aos poucos. O sangue de Cristo já parou de circular na tua vida. A vida, o evangelho parou de circular em você. Em uma questão de tempo você vai morrer na tua fé, você vai naufragar na tua fé, você vai cauterizar, você vai endurecer. Então, para a vida de Cristo circular em você, você precisa dilatar um pouco aí essas veias. Dilatar um pouco o teu coração. Sabe, o princípio do perdão não é esquecer o que fizeram com você. O princípio do perdão não é ter uma mente apagada, ter, na verdade, uma amnésia que te livre da dor que você sentiu. O princípio do perdão é triunfar sobre o mal que te fizeram. É caminhar mesmo que com uma grande cicatriz, mesmo como quem caminha arrastado, mesmo como quem caminha ferido. Mas é não parar de crer. É entender que Deus tem um propósito para a tua vida. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo alargou o coração dele para poder me amar, eu, Paulo, pecador. E agora, o que eu estou refletindo na minha relação com vocês, ó Coríntios, é uma boca que não para de tentar abençoar e um coração que não se cansa de alargar para que de alguma maneira vocês possam caber dentro do meu amor. Não é fácil, não é simples, e se fosse fácil e simples, não era cristianismo. Jesus mostrou a dureza da sua missão morrendo na cruz. Você tem que passar pela cruz dele, querido. Você tem que passar pelas suas dificuldades. Então você que está aí, vivendo aí em um infarto espiritual, vivendo em uma condição triste na tua vida, amargurado, sofrendo pelas coisas que aconteceram no passado, começa a dilatar o teu coração. Isso não é uma coisa que você faz na tua naturalidade. O dilatamento de um coração, o alargamento de um coração, tal qual está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11, é algo de Deus. Então você não tem que alargar o teu coração para depois ir ter com Deus. Vai ter com Deus e pede Deus para alargar o teu coração, para que o perdão entre ali, para que a graça flua ali. Peça ao Senhor para desinfartar você, para tirar você desse infarto espiritual, emocional que você está vivendo. Sabe, o Evangelho não é só para dizer para você vencer, para você ganhar. O Evangelho manda você lutar também, querido. E a vitória que Deus tem para a tua vida, a maior vitória que Deus tem para você, nem é aqui. É no porvir. É em outro lugar. Então, se você não entendeu esse Evangelho, entenda hoje, querido. Viva hoje. Começa a pedir a Deus para alargar o teu coração. Se tem perdão aí no teu coração, perdoa. Se tem reconciliação para ser feita aí no teu coração, reconcilia. Se tem pecado para ser confessado aí diante do Senhor, confessa, querido. Não permita que o orgulho seja como uma gordura, como um coágulo, impedindo o fluxo da graça de Deus na sua vida. Então, a minha palavra aqui hoje é para você pensar a sua vida, pensar o teu cristianismo,
pensar o que você vai fazer com o Evangelho aí na tua mente e no teu coração. Nossa boca, né? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, pela boca nós temos que contaminar nosso coração. Então, se você vive murmurando, reclamando, dizendo que a tua vida não vai para frente, que não anda, pedindo só um milagre de Deus. Tem umas expressões aí que o povo usa muito aí, que eu acho que caiu até já na mesmice, já caiu até na brincadeira. Ô glória, só Jesus na causa, misericórdia. Eu não gosto disso. Sinceramente, eu acho isso uma apropriação inadequada de não crentes querendo parecer crente. O plágio do mundo com o Evangelho é nítido. Não entra nessa não, meu irmão. Não entra nesse Evangelho superficial, não. Busca a palavra. Ora. Coloca a tua vida debaixo da direção do Senhor. Anda sério, mergulha fundo em uma vida com Deus. E para de ficar reclamando nas margens. E para de ficar reclamando nas bordas de um existencialismo cristão que existe só para você, que não existe para mais ninguém. Achando que Deus vai ficar com peninha de você. Arregaça sua manga, meu amigo, e vá ser cristão de verdade. Pega a palavra, leia a palavra, estuda a palavra, coloca o teu coração alinhado com a palavra e se submeta à palavra. E aí é bênção para a tua vida. Alarga teu coração. Conselho do apóstolo Paulo, conselho de Jesus, conselho aqui do programa Graça e Paz para você hoje. Todos nós temos essa tarefa. Eu tenho as minhas dificuldades. Tem horas que eu não tenho vontade de alargar o meu coração. Tem horas que eu não tenho vontade, sabe, de perdoar. Tem hora que eu não tenho vontade de me livrar dessas mágoas domésticas que eu aprendi a cultivar durante tanto tempo. Mas isso é câncer, isso é infarto, isso é morte para a sua vida. Então, querido, que Deus te abençoe. A graça do Senhor seja contigo. Nos veremos na próxima edição aqui do programa Graça e Paz. Enquanto isso, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.